Hora de conversar com Felipe Killing. Levantamento aponta que o Hamas ainda mantém 64 reféns vivos na faixa de Gaza. A situação se torna bem mais tensa depois da morte daqueles reféns. E o Reino Unido tomou uma medida macroeconômica. Suspendeu a venda de armas, não de todas, mas de algumas, pelo menos, para Israel. Conta aí, Killing. Bom dia para você. Bom dia, Megali, Carla, Roberto, a todos que nos acompanham. O Reino Unido tem 350 licenças para a venda de armas a Israel e suspendeu 30 licenças. Isso inclui peças para helicópteros, aviões, alguns drones. Em termos práticos, o que isso representa? Pouco. E por quê? Porque não é um embargo total e o governo fez questão de deixar claro isso. E de tudo que Israel importa em defesa, o Reino Unido representa apenas 1%. Os Estados Unidos, de longe, são os principais aliados. O que o Israel importa em defesa dos americanos é em cerca de 69%. E na Europa, o principal aliado é o governo de Berlim. Então, a Alemanha exporta em defesa para Israel cerca de 24% de tudo o que o governo israelense compra. Mas, em termos políticos, essa é uma decisão bastante relevante, porque o Reino Unido é um país de destaque internacional, é um país com uma diplomacia muito forte, e isso, claro, manda um recado, que o governo de Londres não está contente, e agora, de fato, tomando atitudes contra a postura de Benjamin Netanyahu, que chegou a afirmar que essa é uma decisão vergonhosa. O Reino Unido deixou claro que ainda é um aliado de Israel, que ainda mantém ligações próximas, que defende a postura de Israel em se defender do que aconteceu, mas tomou essa decisão após fazer uma avaliação e ter indícios de que armas britânicas estavam sendo usadas em Gaza e violando leis humanitárias. E na faixa de Gaza tem, de fato, essa notícia que está repercutindo bastante sobre o número de reféns vivos, 64. São ainda 33 reféns mortos, então são 33 corpos lá que ainda estão sob o poder do Hamas e de outros grupos, cerca de 100 reféns. Israel fez uma negociação com o Hamas no fim do ano passado, quando cerca de 100 reféns conseguiram ser liberados com vida. E hoje existe outra greve geral marcada, mais protestos, para pressionar o governo a aceitar um acordo com o Hamas e, sim, liberar esses reféns que ainda estão vivos, porque na visão de muitos israelenses não faz mais sentido continuar com essa guerra, porque o Hamas já representa muito pouco perigo, a faixa de Gaza está praticamente destruída, e o entendimento de muitos é que Benjamin Netanyahu está preocupado com a sua sobrevivência política e não com a vida dos reféns. E um dos principais entraves tem sido, o que a gente já destacou ontem, a permanência do exército de Israel no corredor Filadélfia, que separa Gaza do Egito. E segundo Netanyahu, é justamente do Egito que as armas entram para abastecer o Hamas, e se Israel sair de lá, o Hamas irá se rearmar e realizar outro ataque terrorista contra o país. Você sabe que uma época que eu trabalhei como vendedor de anúncios para uma revista para pequenos negócios. É uma espécie de... Não vou falar o nome da revista aqui, porque, mas é uma espécie de revista para quem quer empreender, para quem quer comprar uma máquina de prensa, um silkscreen, coisa assim. Eu vendia anúncios. E aí, na nossa declaração no statement lá, como é que eu traduzo isso aí para o português? Na declaração de princípios, isso, da editora, tava lá assim, nós não aceitamos, e aí a gente falava isso para os clientes, Eu era orientado a falar isso para os clientes para mostrar a seriedade da editora. Nós não aceitamos anúncios de cigarros e de armas de fogo. Na época, os anúncios de cigarros já estavam proibidos. E as armas de fogo, só tinha uma empresa que operava no Brasil, que era a Taurus. E ela só anunciava em revistas especializadas. Então a chance de alguém anunciar naquela revista era zero. Ou seja, era uma declaração de princípios bonita, porém inócua. Não servia para nada. Só servia para fingir que a editora tinha algum princípio muito bonito, muito... E aí quando você fala dessa suspensão de vendas de armas do Reino Unido, o Reino Unido é responsável por 1% das armas compradas por Israel. Não foram todas as licenças, foram 10%, menos de 10% das licenças. Me parece um pouquinho a declaração de princípios dessa editora aí, ó. Olha, vamos suspender... e outra, não está valendo ainda, A regra ainda está
sujeita à revisão e tal. Me parece um pouquinho assim, bonitas palavras, mas poucas ações, Quilin. Perfeita análise, Megali. Até porque esse novo governo do Partido Trabalhista tem uma base de eleitores que é contra a guerra entre Hamas e Israel. Tem muitos muçulmanos que vivem no Reino Unido e votam no Partido Trabalhista. Então, não deixa de ser também um aceno à base. Olha, estamos aqui tomando uma atitude, suspendendo a venda de armas para Israel, pelo menos parte delas, e isso não deixa de ser uma atitude política. Mas prática representa muito pouco. O que muita gente levou em consideração é o seguinte: o Reino Unido fornece peças para os caças F-35, que são usados para atacar a faixa de Gaza. E também, segundo o relatório, poderia violar leis humanitárias. E por que as peças do F-35 não estão suspensas, por exemplo? O governo do Reino Unido afirma: olha, a gente também fornece a outros países, não daria para fazer isso, colocaria em risco a segurança global, mas é exatamente isso. É algo político, fazer um aceno para a base, também fazer um aceno para a comunidade internacional, porque de efeitos práticos pouca coisa vai mudar.